Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uma nova semana se iniciando, esse ciclo de hábitos na jornada. Seja muito bem-vindo, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Para quem eu não vi ainda essa manhã, bom dia Lu, querida, que saudade de você. Joelson, bom dia. Vamos chegando. Já já nosso convidado chega. Sejam muito bem-vindos. Já vão mandando aviãozinho aqui. Essa é a nossa live de número 76. Todas as nossas lives estão no nosso canal do YouTube, com tantos profissionais, com tantos conteúdos valiosos para a alma mesmo, para o conhecimento, para o autoconhecimento. Então, que vocês se sintam convidados. Se vocês ainda não acessaram o nosso YouTube, estejam convidados. O link está na nossa bio, está também no nosso canal do Telegram, nossa comunidade de hábitos. E o nosso queridíssimo convidado de hoje já chegou aqui, JC. Meu querido irmão, você consegue solicitar aí para eu já te colocar? Deus aqui também, bom dia. Eu disse no começo, né, para quem eu não vi ainda nessa manhã, porque nós estamos num ciclo de 21 dias aqui no Reprogramando Hábitos, de 21 dias de Ho'oponopono ao vivo, às 7 da manhã, ao lado da Ju, do Japamala Julique Oficial. Então, para quem ainda não sabia, já fica o convite, porque amanhã você pode chegar. Deixa eu ver se o Jota... Vamos lá. Querido, veja se deu certo aí. Tema de hoje, com certeza, olha só. Bom dia! Bom dia, meu querido. Tudo bem aí, Gu? Tudo bem, graças a Deus, e contigo? Bem também, graças a Deus. Joia, que saudade que eu tava de te ver. Uhum. E eu também. A recíproca é verdadeira, viu? Um prazerzão estar com você, viu, meu irmão? Valeu, também. Sempre... Uma grande honra. Obrigado por aceitar nosso convite, diante aí da sua jornada também, diante de tantos estudos, trabalhos, projetos, também tem Sim. te acompanhado um pouco. E esse espaço é nosso, esse espaço não é meu não é do Fabrício e da Márcia, né? Esse espaço é nosso mesmo. O Fabrício e a Márcia hoje não estão fisicamente aqui, mas tem toda a nossa energia de trabalho. Nossos sócios, né? Aqui nossos co-criadores também, mas tem a Amanda aqui representando eles também, da nossa equipe. E tem tantas pessoas muito queridas, Jota, que estão com a gente desde o dia 23 de março, que foi quando a gente começou esse ciclo de lives, cara. Bacana, bacana. Então já tem algumas muita semanas, gente. né? Alguns meses até, né? Alguns meses. Mais de 100 dias deu, tem 120 dias aí quase, a gente está chegando Poxa, aí. que trabalho bonito que vocês estão realizando, viu? Meus parabéns a todos vocês. Gratidão. E você está aqui, então, e é muito bom, né? Eu falo que a gente tá fazendo uma grande colcha mesmo, sabe? De autoconhecimento, de expansão mesmo, desse nível de consciência. Tem sido Sim, maravilhoso. E para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, enquanto eu claro. escrevo o tema, que o tema com certeza é valiosíssimo de hoje. Seja Deixa eu bem-vindo. só melhorar um pouco a luz aqui. Pessoal, o pessoal tá me ouvindo bem? Tá me enxergando bem? Tá ouvindo bem, Gu? Eu te ouço super bem, também muito bom, muito bom. Vou fechar aqui de novo. Bom, então se você tá ouvindo bem, o pessoal tá ouvindo bem também. Isso, acredito que sim. Se vocês puderem fazer um joinha aí, por Isso. favor. Aí, ó, tá certinho. Maria Helena, querida, obrigado. Ok. Gu, bom, primeiramente, né, eu quero agradecer você e a sua equipe também, no geral, pelo convite, pela oportunidade de me encontrar com vocês, de estar aqui com vocês, falando com seus seguidores, falando com as pessoas que acompanham vocês, né? É um grande prazer, uma satisfação, uma honra, né? Receber o convite de uma pessoa tão querida quanto você, tá? Querido.
iniciando aí a minha apresentação, pessoal. Sou o JC Oliveira, eu tenho 31 anos, eu sou formado em História, tá? Eu sou estudioso de psicologia junguiana e transpessoal também. Sou pesquisador no campo religioso e espiritual já há alguns anos. Pesquiso religiões, pesquiso tradições religiosas, caminhos espirituais diversos. Também já fiz vários cursos nessa área também. E eu fui e sou aluno também do Luiz Gasparetto, né? Eu sempre gosto de frisar isso porque ele foi minha base, né, no campo da espiritualidade. Luiz Gasparetto foi um dos grandes espiritualistas aqui do Brasil e um dos grandes médiums também. E um dos grandes nomes do campo transpessoal, né? Lá nos anos 70, nos primórdios da psicologia transpessoal, ele foi estudado por muitos psiquiatras, né, transpessoais, por muitos psicólogos, porque ele fazia pinturas mediúnicas, né? Então esses psicólogos assim enxergaram nele um prodígio, né, nessa área e o levaram como objeto de estudo, né? Então tive o privilégio de ser aluno dele, né? Apesar de falecido, eu ainda continuo sendo aluno dele porque eu ainda continuo estudando a obra dele, né? Então, por isso que eu falo que eu fui e continuo sendo aluno do Luiz Gasparetto com muita honra. Que demais isso. E assim, ó, hoje o nosso tema vai ser muito interessante, tá, pessoal? Vou falar sobre espiritualidade, porém, a gente vai utilizar uma abordagem mais psicológica, tá? Que é o que eu estudo, que é a minha especialidade, que é o que eu sei falar, tá? Eu não sou psicólogo, porém, como historiador, eu pesquiso, né, tanto a psicologia junguiana quanto a psicologia transpessoal, a própria psicanálise também. Então, eu tenho, assim, algum conhecimento já nessa área, tá? E a gente vai começar, eu vou começar introduzindo aqui o nosso tema. Ô, Gu, se você quiser fazer alguma intervenção, né, o pessoal também tiver alguma pergunta, né, você pode me interromper que eu respondo com o maior prazer. Tá? Obrigado mesmo, querido. Então, ó, já fica o convite, gente. Interajam aí. E se vocês tiverem alguma dúvida, a Rose já disse aqui, viu? Gaspa também foi uma luz, né? Sim, sim. Olha só que legal. Para muitas pessoas. Bom, então, assim, gente, eu gosto de interação. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, já vão fazendo. O Gustavo vai me interrompendo, porque eu às vezes não presto atenção nos comentários, porque eu estou tão focado no tema aqui. Deixa comigo. E o Gustavo pode ser o intermediador. Com certeza. Então, assim, gente, ó, primeiro eu vou explicar. Assim, a espiritualidade, ela pode ter várias definições, tá? Ela é um campo muito amplo. Ela pode ter definição religiosa, definição filosófica, definição antropológica e definição psicológica também. No nosso caso aqui, a gente vai abordar a definição psicológica de espiritualidade, tá? A psicologia, ela tem diversas correntes, né? Mas as duas que eu vou utilizar hoje vai ser a junguiana, né? E a transpessoal, que são as duas que eu mais estudo, que eu mais pesquiso, tá? Eu preparei um roteirinho aqui, Gu, aí eu vou olhando um pouco aqui pro meu computador e falando aqui para vocês, tá? Tá ótimo. Quando você me chamou para fazer, sempre quando eu faço live, eu sempre preparo um roteiro do que eu vou falar. Eu gosto, assim, eu fico situado, né? Ótimo. E eu quando eu recebo alguém tão rico assim como você, cara, já tô com meu papel e minha caneta aqui, não sei as pessoas, mas eu já tô aqui anotando tudo, aprendendo. Muito bom, Gu. Se vocês puderem também, pessoal, pegar um papel e uma caneta, é interessante para anotar, tá? Vou passar algumas informações bem interessantes aqui para vocês que vão deixar vocês de cabelo em pé. Uau! Então, vamos lá. Pessoal, tradicionalmente, as correntes da psicologia e da psicanálise, elas não abordam a espiritualidade, né, e a alma como a psicologia junguiana e como a psicologia transpessoal, tá? O Dr. Jung, Carl Jung, ele foi o primeiro a estudar a fundo a dimensão espiritual da psique, né? Então, segundo os estudos dele, ele percebeu que na nossa psique tem uma dimensão espiritual também, tá? A partir das experiências dele com pacientes psiquiátricos, né? Então, o que aconteceu? Jung era um psiquiatra. Ele trabalhava em hospitais psiquiátricos. Então, o que acontece, Gu? Quando o paciente apresentava esquizofrenia, distúrbios, crises, surtos diversos, né? Esse paciente, ele relatava visões.
ele relatava sonhos, né? Ele relatava sensações, percepções que Jung achou muito interessante. Esses pacientes, eles relatavam visões com deuses, né? Com deuses antigos que eles nunca tinham tido acesso na vida, né? Então Jung começava a conversar com eles, eles falavam, olha, eu vi um deus dessa tal forma. E logo Jung percebia, né, que esse deus, por exemplo, essa divindade não era daquela cultura, daquela pessoa, né? Foi aí que começou a descobrir o inconsciente coletivo, que a gente tem contato com figuras arcaicas, né, com figuras antigas, né? Então ele começou a enxergar essas crises como um desabrochar. Enquanto os psiquiatras tradicionais enxergavam isso como sintomas psicopatológicos, que tinham que ser tratados com choque, com repressão, com remédios, Jung enxergava nisso um tipo de despertar, né? Então as pessoas ditas loucas, consideradas loucas na época, né? Elas estavam tendo, na verdade, uma experiência mística, segundo as observações do Dr. Jung, né? Segundo as observações do Dr. Jung. Então ele descobriu a partir daí que a psique ela tem uma função religiosa, né? Isso é, quando eu falo função religiosa, pessoal, no caso de dar um sentido à vida, tá? A religião, portanto, ela é uma função e não necessariamente uma confissão de fé, né? A religião é uma função. Então todos nós temos uma função religiosa. O homem, ele naturalmente é religioso porque ele vai buscar um sentido para a vida. Diferente dos outros seres. Os outros seres, eles têm espírito, né? Eles têm a sua essência, só que nós temos a capacidade de buscar um sentido para a vida. É por isso que Jung descobriu essa função religiosa dentro de todos nós, né? Mesmo que, de repente, a pessoa não tenha religião ou não acredite, né? Em crença dessa maneira, ela invariavelmente vai buscar um sentido para a vida dela. Então ela está sendo religiosa. É interessante. Tá entendendo? Ela querendo ou não. Você tá entendendo? Sim, sim, tá muito claro para mim. É interessantíssimo isso, né? Porque você traz dois temas, como você já falou, né? Deixa as pessoas de cabelo em pé, né? Porque é interessante a gente falar de espiritualidade, né? Dentro da visão do Jung aí. E ele só era procurado, né? Era assim, né? Quando não dava jeito em nenhum outro lugar, então vou te levar para o Jung, né? Era Sim. assim, né? No hospital psiquiátrico que ele trabalhava. E é interessante esse desabrochar, como você falou, dentro dessa visão, que a espiritualidade é uma função, né, aí, da psique, é isso? Né? Isso. E aí, olha que interessante que nós todos temos essa religiosidade, ainda que, principalmente hoje, Jota, muitas Claro. pessoas se sintam desconectadas das religiões padrão, né? As religiões Né? tradicionais. Claro, Muito claro. bom. Então, querendo ou não, naturalmente, nós temos uma função religiosa. Por isso que eu digo que a religião ela é uma função. E ela não é necessariamente uma confissão de fé. Né? Às vezes você pode, por exemplo, participar de uma religião tradicional e não enxergar sentido nenhum naquilo. Né? Então, cadê a espiritualidade na sua prática? Por um outro lado, tem pessoas que não estão inseridas nessas religiões tradicionais e estão extremamente espirituais. Porque elas encontraram um significado para a vida. Perfeito. Entende? Então, o grande objetivo é você encontrar um sentido, um significado para a sua vida a partir da espiritualidade. Né? Vou explicando mais um pouco ao decorrer da live, o pessoal vai encaixando até o final. Certo. Então, vamos lá. Uma corrente da psicologia que eu estudo bastante é a transpessoal, né? O Dr. Jung, ele abriu as portas da psicologia para novos estudos e novas descobertas, tá? Ele foi o pioneiro do que viria a se tornar a psicologia transpessoal. Ele abriu as portas da consciência, vamos dizer assim, né, para novos estudos e para as novas descobertas. Entre os anos 60
70, né, surgiram grandes estudiosos e pesquisadores do campo psicoespiritual, aproveitando o legado do próprio Jung. Então, esses pesquisadores e esses estudiosos, dentre eles psicólogos, dentre eles cientistas, dentre eles antropólogos, começaram a se interessar pelas experiências místicas e espirituais como fenômenos psicológicos. Tá? Como fenômenos psicológicos. Então, entre os anos 60 e 70, surgiu a psicologia transpessoal. Na época, essa turma, Igor, eles eram todos meio malucos da cabeça. Tá? Por mais que os caras fossem psicólogos, pesquisadores, psiquiatras, os caras eram, assim, extremamente fora da caixa. Extremamente fora da caixa, né? Tanto é que nessa época que começaram a surgir as experiências com os psicodélicos. Certo. Com os psicodélicos, com os psicoativos, com as bebidas enteógenas como a ayahuasca, bebidas xamânicas e por aí vai. Esses pesquisadores começaram a eles mesmos experimentarem isso. Neles mesmos, né? E depois nos pacientes. Então, por isso que eu falo, isso aí deixa de cabelo em pé. Porque de um lado, você tem as terapias tradicionais e convencionais, né? Que tratam a pessoa no consultório, conversando. Esses caras não. Esses caras, por exemplo, eles induziam a estados alterados de consciência através dos psicodélicos, né? Mas, claro, eram grandes pesquisadores, eles eram extremamente responsáveis no que eles estavam fazendo, né? Obviamente. Mas o que você está se referenciando, Jota, desculpa te cortar, mas é até dentro dessa visão transpessoal, né? Da experiência de fato, né? Não só dentro da psicanálise, né? Da lógica. Você está dizendo isso, né? Que eles são tão transpessoais, né? Nessa questão da vivência disso, da experiência, da sensação. Como você fala que Jung começou lá atrás a observar, né? As visões, que é o estado alterado de consciência, os sonhos, as sensações, né? Isso mesmo. E esses caras, eles foram mais além, né? Porque o contexto da época, Gu, era o contexto da revolução cultural, da revolução sexual, da revolução social. A gente estava numa sociedade, assim, com o surgimento dos hippies, né? Com o surgimento de estilos alternativos, de contracultura. A psicologia transpessoal, ela surge como um movimento de contracultura. Dentro da psicologia, dentro da psiquiatria também. Então, nessa época também, Gu, teve um intercâmbio muito forte entre filosofias orientais. Yoga, meditação, entende? Vieram muitos gurus indianos para os Estados Unidos. Osho, por exemplo, foi um deles. Então, essa galera, esses psicólogos, esses pesquisadores, psiquiatras, eles adoravam tudo isso, porque era um campo extremamente novo, né? E, obviamente, que a psiquiatria tradicional, a psicologia tradicional, via isso com muito maus olhos, né? Porque, na visão deles, é só o ego e só o comportamento humano, né? Que explica o ser humano. Uma visão reducionista, na verdade. Sim. E esses caras descobriram que, através da expansão da consciência, a gente acessava portais dentro de nós, né? E através desses portais, né? Através desses portais, nós tínhamos contato com dimensões dentro de nós que, através da psicoterapia tradicional, não seria possível. Pode falar mais sobre? Claro. já fiquei super interessado. Vamos lá. Então, assim, o que é a expansão da consciência? A expansão da consciência, ela pode ocorrer de diversas formas. Expandir a consciência é você sair do seu estado normal, do seu cotidiano, né? Essa expansão da consciência, ela pode ocorrer pelo uso de psicodélicos, ela pode ocorrer por meio de meditações, por meio de conexões, por meio de orações e por meio de práticas espirituais diversas, né? Expansão da consciência significa você sair do seu estado atual, né, do estado que você está, consciente,
e acessar estados inconscientes. Só que esses estados inconscientes, Gu, eles são perigosos. Porém, inevitavelmente, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter contato com eles. Seja expandindo a consciência ou não. Sabe quando, por exemplo, uma pessoa recai em depressão, quando uma pessoa adoece, quando uma pessoa, por exemplo, entra em estado de solidão, entra em estado de angústia, né? São dimensões da pessoa que estão se apresentando. É a escuridão da própria pessoa se apresentando. E o que a medicina tradicional faz? Ela medica. Ou seja, você corta totalmente o barato. Quer inibir aquilo, né? Você quer... Exatamente. O sofrimento, ele é muito mal visto na nossa sociedade. Só que o sofrimento, ele sempre foi motivo de desenvolvimento. Em todas as tradições religiosas, as pessoas santas sofreram, cara, a beça. Eu estudo catolicismo, cristianismo. Teve santos católicos que sofreram a vida inteira. Sofreram a vida inteira. Angustiados, com solidão. Porém, eles tinham um sentido. Tudo isso para eles tinha um significado. Que era alcançar algo maior que eles. Que era Deus, que era o Cristo, a verdade, e etc. Ou seja, tinha um propósito no sofrimento deles, para eles, na verdade, né? Então, o que a gente precisa entender é que esses estados sombrios, eles são naturais. Eles não são distúrbios, necessariamente. Necessariamente, né? Então, por exemplo, quando eu estou naquele momento, de repente, depressivo, um momento de angústia, de solidão, aquilo pode ser uma porta de entrada para algo novo. Só que o que a gente costuma fazer? A gente costuma fugir disso. A gente vai para a igreja, a gente bebe, a gente quer remédio. Se distrai. A gente quer se distrair para sair desse foco daquilo que estava emergindo, né, da consciência ali. Exatamente. E sabe o que vai acontecer? Quanto mais você fugir, isso mais vai persistir. É por isso que a pessoa fala, nossa, eu estou sofrendo há anos. É claro, você ainda não entendeu aquela mensagem, aquele recado. A pessoa não entendeu o recado da alma. Porque isso é da alma da pessoa. Né? Então, foi isso que o próprio Jung, lá atrás... Inclusive, tem uma frase do Jung que é interessante. Ele falava que as doenças que nos curam, não somos nós que curamos as doenças. Olha que interessante. Visão totalmente... revolucionária à época. Muito, muito. Isso ali, olhando 60, 70, era totalmente fora da casinha mesmo, como você falou, cara. Os caras eram totalmente fora da casa. Por exemplo, às vezes a pessoa na época, assim, tinha um câncer, né? Aí a pessoa buscava cura pro câncer, só que na verdade o câncer que estava curando ela. Curando ela do quê? Curando ela de velhos padrões, curando ela de velhas posturas, né? Curando ela de resistências. De apegos do ego, de mecanismos de defesa, né? Isso, exatamente. Eu não estou querendo dizer com isso que o sofrimento e a doença é uma coisa boa. Não. Porém, são processos. Agora, se é bom ou ruim, cada um julga conforme o seu próprio caso. Entende? Mas são processos. Não são, enfim... coisas necessariamente ruins. É que a nossa sociedade, ela vê tudo como ruim. Né? E você fala dessa forma, me pula algo aqui à mente, né? Você fala dessa história, dessa questão religiosa até mesmo. Nós somos, né, um país, né, com muita raiz católica, né? Sim. E viemos muito com essa coisa do, putz, está endemoniado, né? Tem uma... a pessoa está triste, está em depressão. Quantos... né, processos aconteceram também, estudei um pouco do catolicismo, estudei escola católica, então fiz também toda essa trajetória. E quanto era essa visão de não olhar para a psique, né? Não, tem alguma coisa externa que está tomando conta ali, porque é algo demoníaco, né, digamos assim, sendo que é algo da alma, né? Era um processo interno, de repente
não curado, não cuidado ali dentro daquela psique, dentro da criança, dentro do... Isso. É por isso que a terapia ela é necessária nesse sentido. Para você poder enxergar. E isso demora, cara. Não é de um dia para o outro. As pessoas falam, eu quero resultado rápido. Não, você não vai ter resultado rápido. Não vai. Hum, E sinto em te informar, mas você vai pagar para você ficar anos ali. Não adianta. É o processo, né? Imagina, eu vou me curar em 10 dias o que eu tô vendo há décadas, na verdade. Não tem como. E tem dimensões dentro da gente, Gu, que a gente, por exemplo, às vezes a pessoa ela entra numa depressão porque ela se depara com uma sombra dela que ela não imaginava que ela tinha. Porque hoje na sociedade a gente também tem muitos discursos de que você é uma pessoa boa, de que você é uma pessoa isso. A pessoa acha que ela é a maravilha do mundo, só que não é isso. Entende? Aí quando ela se depara com o bicho papão na frente dela, que está dentro dela, aí aquela ilusão cai por terra. Aquela imagem, aquela persona que ela construiu, né? perfeito. Então, por isso que a gente tem a polaridade, luz e sombra. Aí a gente... essas polaridades, elas não se excluem, elas se integram. Elas se integram. Como Jung propunha, né? Não para a gente excluir entre bem e mal, mas para a gente integrar o bem e o mal dentro de nós. Uau. É lindo mesmo essa sua fala, porque é muito verdade, né? O quanto nós temos uma questão social, né? De para eu Sim, caber aqui, eu preciso ser é, perfeito, eu preciso ser o bom, eu preciso ser ter as personas, né? Como você falou, os arquétipos ali que eu preciso isso. parecer. E aí Sim, quando eu me deparo com algo meu, uma sombra, né? Com algo dentro de mim, o meu lado feio, né? E aí eu paro e não gosto disso, não aceito isso, e aí eu fico nessa ruptura, né? Eu não sou aquilo que eles me veem, não quero, não consigo ser, e aí eu fico nessa sombra também me retalhando, né? Fugindo dela. sim, sim. E isso que você descreveu, a gente chama de neurose na psicologia junguiana. É um processo neurótico, ou seja, você Uau. dissocia a personalidade. Você acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. Você tá entendendo? Uhum. Você acha que é uma coisa, mas na verdade isso é outra. Isso derruba a pessoa, né? É por isso que a gente fala não viver com expectativas, não viver com muitas ilusões, porque a vida é tão ampla, é tão aberta assim para você se definir, para você, sabe, se rotular, né? Mas é como Perfeito. você disse, a sociedade exige isso. Só que a nossa sombra, Gu, ela não é adaptável à sociedade. Ela nunca vai se adaptar. Ela é amoral. Amoral. Para ela, o bem e o mal é relativo. Uhum. Entende? Então, de um lado, você tem uma sociedade que exige que você se adapte, e de outro, você tem você que não quer se adaptar. E aí, como é que fica? Se a gente não trabalha esse autoconhecimento, esse, Pronto, né? Qual é o exato. caminho, né? Não sei também. Quem tá nos lendo aqui, eu não sei qual que seria o caminho, se não o autoconhecimento, essa autoconexão Claro. e aprender a lidar, né, com esse eu interior aí. É por isso que quem está assistindo, inclusive, eu recomendo que procure você como terapeuta e sua equipe, porque o autoconhecimento é fundamental. É mesmo, é mesmo. A Van também está dizendo aqui, né, a Vanessa Terra, nossa querida Uhum. parceira de jornada juntos lá quando a gente se conheceu, né? Acolher a sombra é Eu o adoro a Vanessa. caminho. A Vanessa é uma pessoa muito Também, simpática. também. Já fiz o convite para ela ontem, não sei nem se ela chegou a ver a mensagem. Vamos ver se ela tá aqui com a gente também em breve. Vanessa, abre o celular aí, minha filha. Vê a mensagem que você mandou. Muito bom. A Rose está Ô, Gu, dizendo, né? Pode falar, querido, pode não, falar. não. Não, só ia colocar, a Rose também disse, tem uma pergunta depois sobre sonho, tá? Da Tá. Maria Helena, mas a Rose está dizendo a loucura sob o novo prisma, né? E olha que legal é isso, né? É, quando você fala lá atrás, né, que eles olhavam para a loucura, né, como as crises, né, um desabrochar, olha onde a Isso. gente se aproxima, né? Onde a gente se aproxima. Ô, Gu, pra mim isso, cara, eu fico encantado com essa visão, né? Porque, assim, é, ela muda totalmente a forma de você lidar.
A forma de você se enxergar. Uhum. É porque às vezes as pessoas elas acham que elas estão loucas, doentes, desequilibradas, só que não, cara, não é por aí. Uhum. Entende? É um processo, né? Aí a pessoa começa assim ter baixa estima com ela, se ver como uma pessoa deficiente, uma pessoa assim. Mas não é, entende? Não é. É um processo que era de desabrochar mesmo, né? Muito bom. Agora, se você, por exemplo, recorre a terapias convencionais, nunca você vai ter essa compreensão. Você vai ter a compreensão que você está desvirtuado, infelizmente. Uhum. E aí, o que as terapias convencionais vão fazer? Vão te adaptar ao sistema. Sendo que o seu processo é de não se adaptar, na verdade. Olha que coisa maluca, cara. Você É tá de entendendo? transcender, né? O seu próprio processo é de transcender. Exatamente, exatamente. Então, o seu processo é de não adaptação e não de adaptação. Imagina, a gente vai se adaptar se essa sociedade é maluca, é disfuncional, desequilibrada. Imagina que eu vou me adaptar a isso. Só que, infelizmente, igual a gente tenta se adaptar. É uma corrente mais forte que nós. É uma onda que nos leva, você tá entendendo? Uhum. É uma onda que vai nos levando. Só que quando a gente tem consciência, a gente tem condições de lidar, né? E de se centrar em nós, na nossa individualidade. É o nosso essa separação, né? E aí o que Jung dizia, né? A diferença entre o mundo interno e o mundo externo, né? Claro. Como é que eu lido com... Se eu lido da mesma forma, eu entro nessa autocrítica, eu entro nesse crítico exacerbado mesmo, né? E Entra, fico me entra. punindo, me Claro. autopunindo, me achando não merecedor de felicidade, me achando que nunca sou suficiente, porque eu estou Exatamente. sempre olhando para o mundo externo, né? Sim, sim. Ô, Gu, só fazer uma observação. Tem uma amiga minha que entrou aqui, a Lidiane. A Lidiane escreveu aqui, meu amigo, meu terapeuta. É, E que lindo nós isso. trabalhamos juntos, né? Na área de treinamento, desenvolvimento pessoal. Trabalhamos numa instituição de coaching juntos, né? A Lidiane é uma grande amiga minha, tenho um grande carinho por ela. Eu só queria dizer para ela que eu amo ela. Ah, que lindo, gratidão, querido. Ô, Gu, continuando aqui o nosso papo, voltando, né? Então, assim, o foco da abordagem junguiana é compreender a nossa própria alma e suas exigências, como eu estava falando agora, né? As exigências da alma que ela nos faz, né? Uhum. Bem como integrarmos a nossa luz e a nossa sombra, isto é, tornarmos consciente o que está inconsciente, tá? O objetivo é a gente tornar consciente o que está inconsciente em nós, tá? Já o foco da psicologia transpessoal é a expansão da consciência, né? E ela ocorre através da própria psicoterapia, né? Como vocês oferecem. Ela ocorre por meio de substâncias psicodélicas, né? Por exemplo, o psicólogo está lá com o paciente é assistido, tendo as viagens dele pelo psicólogo. Aí, enquanto o paciente vai relatando as experiências, o psicólogo vai anotando, né? Muito interessante o programa. E ela ocorre também por meio de conexões, meditações, vivências e práticas espirituais diversas, né? Isso é a expansão da consciência. Então, o que é espiritualidade? Agora entrando no tema de vez, né? Espiritualidade é a capacidade de colocar o ego a serviço do eu. Colocar o meu ego a serviço do eu, né? Segundo a psicologia transpessoal, a gente chama esse eu de eu superior. Uhum. Tá? Então, o eu é a nossa dimensão capaz de dar sentido à nossa vida. E o sentido da nossa vida é o significado que nós damos a ela. Então, a vida bem vivida é a vida com significado. A vida bem vivida é a vida com significado. Uhum. Independente do seu status social, independente da sua posição social, independente da sua classe social, enfim, do seu posicionamento na sociedade. Profissão, função. Exatamente, Gu. Se você tem um significado para a sua vida, isso as religiões oferecem. Por que as religiões oferecem um significado? Porque você vive para Deus.
porque você vive para Jesus. Isso é um motivo, é uma motivação, né? Não estou dizendo que só as religiões oferecem isso, mas, enfim, você pode estabelecer os seus próprios significados. Mas as religiões, elas têm mais capacidade para isso. E como as pessoas têm um instinto religioso natural, que nós falamos lá no começo, elas vão para a religião, porque é a religião que oferece isso. Né? Então, por exemplo, você tinha, por exemplo, um santo como São Francisco de Assis. Eu gosto muito de São Francisco, da história dele. Ele era, assim, um homem muito rico, de família rica, né? Resolve abandonar tudo e viver em prol dos pobres, dos necessitados, dos doentes e etc. Ou seja, enquanto ele era rico, ele não tinha significado nenhum na vida dele. Não quer dizer que pessoa rica não tem significado, mas para ele não tinha. Para ele não tinha. E onde que ele encontrou significado? Na doação. Porque enquanto ele era rico, ele só estava focado no ego dele. A vida dele era só aquilo. Entende? Então, quando você tem uma dimensão maior da sua vida, quando você tem quando você enxerga uma dimensão maior da sua vida, a sua vida se torna mais plena. Não que você não vai ter dificuldade, etc, etc. Mas você vai ter mais preenchimento, mais motivação para viver. Você entra naquela fala de quando você disse, né? Muitos santos, né? Até dentro da nossa história do mundo, história da humanidade, sofreram, né? Mas eles tinham uma bússola que ela não ficava, né, buscando, né? Putz, será que tá certo? Será que não tá? Ela tinha uma bússola mesmo. Isso, ali faz sentido. Sim. E é o que acontece, aí é a fonte da resiliência, né? Das nossas virtudes aí. Sim, exatamente. Tem um santo, o Gu, chamado São João da Cruz. Ele foi um santo místico, ele teve muitas experiências místicas. Ele ficou 40 anos, cara, sem ouvir a voz de Deus. E isso, detalhe, orando, jejuando, 40 anos, sem ter uma resposta sequer. O que moveu esse cara a ficar 40 anos? Você tá entendendo? Cara, são exemplos, assim, apesar de não ser católico, mas eu adoro o catolicismo por causa disso, cara. Entende? O cara era firme. Ele, sabe, ele não se deixava levar, desistir, etc. É um exemplo. Ele ficou 40 anos, cara. Inclusive, você já ouviu falar daquele termo noite escura da alma? Não. Tem um Espera termo um pouquinho. assim, Não. Pode falar. É um termo assim bem difundido. E esse termo, ele foi criado pelo próprio São João da Cruz para descrever esse processo dele. Noite escura da alma, ou seja, a alma dele estava passando por um momento de escuridão. Demorou 40 anos, cara. Uau. E hoje a pessoa quer ficar bem em um mês. Cara. Entende? O cara ficou 40, é claro que era outra época, e cada um tem o seu processo. Mas é pra gente ter um exemplo, entendeu? Tem até mesmo querendo dizer assim, né? Muitas pessoas também se acham, né, que estão sofrendo, que estão em um momento de dor, porque elas são piores, né? De repente, não, então, ou elas se julgam melhores e não merecia estar sofrendo isso. Né? Então, quando você joga esses 40 anos, para mim, quando você traz essa história, é algo do tipo, tem gente que vive 40 anos sofrendo e não perdeu o propósito, né? Não perdeu até o que a Vanessa, né, traz aqui como propósito, que é a busca de hoje, né? A gente fez a primeira formação em coaching juntos lá atrás quando a gente se conheceu, né? Depois disso ainda foi para outros caminhos, eu também fui para outros caminhos. A Eliana disse que já ouviu essa expressão, né? A noite escura da alma. E é o quanto as pessoas buscam isso hoje em dia. Falar de propósito enche a sala, né? Então... Sim, exatamente. E o que manteve, por exemplo, o próprio São João da Cruz, assim, vivo, motivado, né? É que ele tinha uma busca interna. Ele tinha uma busca interna pela verdade, pela luz,
Entendeu? Então, isso, detalhe, esses 40 anos, Gu, foi um processo solitário, inclusive. Foi um processo solitário, dele com ele. Ele não tinha pessoas para dividir. Você imagina. Terapeutas. A gente tá falando, se não me engano, século 13, 14, se não me engano. Não vou conseguir me situar especificamente. Mas naquela época nem se pensava nisso. Entende? E então, esse tipo de fé é um grande exemplo. Né? Muito, muito. E falando em alma, que o próprio título, né, da live fala uma abordagem psicológica da alma. Teologicamente, Gu, a alma é a nossa substância divina. Tá? E psicologicamente, a nossa alma ela pode ser considerada como si mesmo. Segundo o termo da psicologia junguiana, si mesmo é a totalidade. Inclusive, quando o Jung, assim, conversava com os pacientes psiquiátricos, eles desenhavam mandalas na época. E a mandala ela tem um círculo. E o círculo, ele é um símbolo milenar da totalidade. Ou seja, aquele cara ele estava tendo um processo de totalidade. E ele era considerado esquizofrênico. Olha que parada louca. Ou seja, o cara considerado esquizofrênico, ele está mais próximo do divino do que eu, que estou aqui conversando com você. Você chega até a arrepiar, cara, entendeu? E a gente desdenha dessas pessoas. Ou dessas experiências. Ou dessas experiências. Então, o cara falava que via Deus, que via anjo, ele não estava mentindo, ele estava vendo mesmo, na verdade. Né? Que tem essa... Ele não tá louco. Só que a gente trata como louco, infelizmente. Exato. Infelizmente, né? A gente vai medicar, vai achar que é alucinação. Mas não, cara, o cara tem uma experiência, uma baita experiência divina. Que infelizmente não é considerada assim, pela visão racional, lógica e tradicional. A nossa sociedade ela raciocina muito através da lógica, né? Então, uma visão assim muito interessante. E a alma, ela é o ponto de partida para nós compreendermos os nossos sentimentos e as nossas crises. Tanto a psicologia junguiana quanto a pessoal, quanto a transpessoal, elas são consideradas psicologias da alma. Por causa disso, porque elas se debruçam, né, sobre a alma para compreender os distúrbios psicológicos. Então, por exemplo, quando eu estou passando por um momento difícil, por uma situação sombria, por uma crise, eu vou perguntar para a minha alma qual que é o sentido daquilo. Para que eu estou passando aquilo? Não por quê, não perguntar uma explicação, e sim o para quê. Quando você muda o porquê para o para quê, muda toda a perspectiva. Perfeito. Entende? E a nossa alma, Gu, de tempos em tempos, ela adoece. Mas sabe por que ela adoece? Para a gente mudar os nossos rumos e os nossos caminhos. Mudarmos a nossa postura perante a vida também. Né? A alma adoece por causa disso, ela encolhe. Né? Ela desanima. Mas por quê? Porque em algum momento a gente perdeu a nossa essência. Em algum caminho, em algum passo que a gente deu, já não está mais congruente aí com o que é nossa busca da alma, né? Eu gostei muito da nossa busca interna, né? Exatamente. E assim, Gu, hoje em dia, você tem modos de vida e estilos de vida que estão considerados exemplos. Mas e se minha alma não quer esse estilo para ela? Você tá entendendo? Ou seja, eu fico fazendo curso, eu fico fazendo treinamento, eu fico fazendo workshop para ser alguma coisa que eu não sou. Porque eu vi que é legal ser isso.
Olha que coisa maluca, assim. Uhum. É, Você tá... é a busca mesmo, né? É a busca do ser, né? Entre esse formato, né? Quem eu sou aí, né? Do eu, né? Quando você fala aí a Jana falou do self, né? A busca desse self. Só Sim, que ao invés de olhar para dentro, né? Nós temos muito um hábito, né? Talvez de olhar para fora, né? De buscar no externo, né? E as pessoas vêm, né? Vêm assim com um caderninho e falam, quanto que é para descobrir o meu propósito? Né? Elas chegam até a gente e falam, quanto que é para descobrir, né? Quantas sessões eu preciso, sabe? Então, sim. Mas é isso mesmo. Teve uma vez, Gu, que assim, eu fiquei até desconcertado, porque assim, eu gosto de conversar muito com morador de rua. Às vezes, quando eu tô na rua, eles me abordam, a gente bate papo, conversa. Eu gosto muito de conversar com essas pessoas, né? uhum, E uma vez, eu conversei com um morador de rua que ele me relatou que viver na rua era uma decisão dele. Ele gostava de viver na rua, porque ele tinha liberdade. A partir daí, meu amigo, eu vou falar o quê? Não tenho o que falar, entende? Porém, para a sociedade, esse cara é um fracassado. Mas ele tem a liberdade que um cara rico não tem, por exemplo. uhum, Simples assim, entende? Então, a nossa sociedade, ela quer modelar você de acordo com ideais, de acordo com padrões. E se você não se encaixa, você fica mal com você mesmo. uhum. É aí que ocorrem as neuroses, as dissociações, as crises, os distúrbios. Porque você está querendo ser o que você não é. Perfeito. Ah, perfeito, perfeito, Jota. Tá Eu entendendo? perguntei, eu perguntei aqui o nome dela. Ela também, ela é psicóloga junguiana, está aqui acompanhando a gente também. Poxa, que legal, que legal. É, eu não sei seu nome, R. Doreas, desculpa, tá? Ela disse só um ponto, discordo desse ponto de vista de que o Certo. esquizofrênico, porque desenhava mandalas, estaria mais próximo do divino. Os desenhos mandálicos, né, são estruturantes e não necessariamente o encontro com o divino. Isso acaba sendo dogmático, né? Ela Sim, traz dessa forma, é um ponto de dessa, vista interessante. dessa É uma estrutura, visão né? ampla, complexa, né? Mas Sim, é um ponto de vista interessante, sim. sim, sim, sim. Muito bom, querido. Muito bom mesmo. Inclusive, por falar em círculos, né? Você pode perceber que nas imagens dos santos católicos sempre tem um círculo na cabeça deles. E isso não é à toa. Tem um círculo, inclusive em forma de sol, Uhum, uhum, brilhando. uhum. Ou seja, né? Tem um simbolismo muito importante nessas imagens, né? Primeiro que o santo ele conseguiu, ele se aproximou da totalidade e do mito solar. O mito solar é Cristo. O mito solar, o Sol, representa Entendi. Cristo, né? Então, se você vê, por exemplo, um santo com uma auréola, né, ou até Sim, aquele sim. na cabeça, né, é sinal de que aquele camarada, né, conseguiu, né, ou pelo menos se aproximou da totalidade, né? Então, isso é muito interessante também. Muito. Olha, olha que quanta simbologia de só de um círculo, né? Que dirá de uma Nossa, vida. Como o livro, ser é humano é isso aí. complexo, né? Como nós somos aí dentro Sim, dessa espiritualidade muito mais complexos, né? Muito legal porque o que fica muito forte para mim ainda, Jota, é o quanto essa estrutura, né? O nosso encontro com a espiritualidade com essa nossa alma, como você colocou aí, né, com essas perguntas do para que eu estou aqui, para que, né, eu estou vivendo isso, tudo isso me faz estar mais inteiro e é muito complexo que outra pessoa diga para você aquilo que você tem que fazer, aquilo que é o caminho, né? sim. Inclusive, ó, a nossa amiga Robélia, Robélia. R. Robélia, né, Robélia? Isso, obrigado, Prazer, Robélia. prazer, viu, Robélia? Bom dia. Ela escreveu ali, o círculo, o quadrado representa a completude. Exatamente isso, representa a completude, representa a plenitude, a totalidade, né? Então, o ser humano ele sempre se utilizou de símbolos para representar estados interiores, Uhum, né? Triângulo, quadrado, círculo, figuras geométricas, os próprios números,
Uhum. Então, essa questão simbólica ela é muito complexa e muito interessante também, né? E no catolicismo, você tem muito dessa simbólica, né? Por quê? Porque o catolicismo bebeu muito da fonte da própria alquimia, né? Então, assim, é um assunto muito amplo, mas muito interessante. Entender o símbolo como representação de estados da alma, estados interiores. É sim, é sim. É sim, Jota. Muito bom. Lá atrás, deixa eu voltar aqui, se me desculpa. Lá atrás, Maria Helena, desculpa, deixei você para o finalzinho, porque eu queria saber qual era a linha aí que o Jota ia pegar, mas ela perguntou sobre sonho, né, especificamente, e até mesmo nós trouxemos aqui a Vera Saldanha, querida Vera Saldanha, para Que falar legal. sobre sonhos, e ela trouxe também uma live, uma das nossas lives salvas lá no Uhum. YouTube, fala um pouquinho sobre isso. A Maria Helena, ela perguntou se você... Deixa eu só voltar mais um pouquinho. Opa. Ela disse assim, você costuma anotar os seus sonhos e por quê? Uhum. Assim, gente, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu não sou muito ligado em sonhos, não, viu? Legal. Para ser muito sincero, até quando eu fazia assim análise junguiana, fazia terapia junguiana, eu sempre lembrava dos sonhos assim no dia a dia mesmo, né? Eu nunca tive o hábito de anotar. E até mesmo dentro da psicologia junguiana, os sonhos nunca foram assim o meu interesse, né? Nunca foram assim o meu interesse maior, apesar de inevitavelmente você ter contato, você estudar e tal, né? Mas o sonho ele tem tanto uma abordagem freudiana quanto uma abordagem junguiana, né? Assim, porque eles são representações inconscientes, né? Uhum. Mas é recomendável sim você anotar os seus sonhos. É recomendável sim. É que eu não faço porque eu sou relaxado mesmo e porque Não é um eu não, hábito. não é um hábito. Eu não sou muito ligado em sonhos assim, sabe? Certo. Mas muitos psicólogos especialistas, né, recomendam que você anote os seus sonhos. Você anota, Gu, ou não? Eu tenho fases que eu Ah, anoto, e aí tem algumas fases que eu simplesmente não anoto mesmo, porque são outros tipos de sonho, eu falo, não vou nem anotar, assim, que são é, partes sim. espirituais, assim mesmo. Às vezes tem Então, sonhos sem pé nem cabeça, mas tem um significado, né? Tem uma mensagem, né? e eu costumo anotar mais, explicando melhor, Jota, eu costumo anotar mais quando eu tenho uma fase de uma semana, de repente, alguns dias, que eu tenho alguns sonhos que não tem nenhum significado, assim, visível. E aí eu preciso interiorizar aquilo, eu preciso, de repente, racionalizar, né? Olha só. Mas é trazer e falar o que isso está querendo me dizer, o que isso do meu inconsciente está querendo me representar. E Então, o sonho, Gu, assim, ele tem uma característica muito própria que, assim, geralmente só você tem a capacidade de interpretar. Eu não posso uhum, falar para você que seu sonho significa isso, porque isso já perde a validade. Porque o sonho é uma representação do seu inconsciente. Claro, posso ter alguns caminhos, posso, assim, te dar algumas dicas, sugestões. Mas o sonho se refere sempre ao sonhador. Ah, eu sonhei com um cachorro. O que significa? Eu não sei o que significa o cachorro para você. O que significa o gato para você, né? a Robélia está dizendo, é uma linguagem da alma em símbolos, né? E aí é só a própria Ah, alma mesmo para dizer, né, o significado. É e muito outra, bom. através de sonhos, religiões foram fundadas. Uhum, Né? Através de uhum, sonhos, religiões foram fundadas. Né? sim. O camarada vai lá, sonha que ele foi o escolhido e ele, cara, ele é o escolhido mesmo, entendeu? E vai. E recebe as instruções, e recebe premonições, né? As sete Sim. vacas magras, sete vacas gordas, salva o Egito, por E salva o Egito exemplo. ainda, cara, tá vendo? A gente tem 5 minutinhos, Jota. Tem perguntas aí, né? Tem uma específica e aí depois eu já deixo para você aí responder e já finalizar. Claro. A Claudinha traz assim, eu sei que vou voltar lá no começo, mas fiquei confusa com a definição entre espiritualidade e religiosidade
Tá. Você disse que temos uma dimensão religiosa em nós. Não seria uma dimensão espiritual? Sim, vamos lá. Conceitualmente, espiritualidade e religiosidade são diferentes. Conceitualmente, o conceito é diferente. Tá. Porém, para o Jung, na época, era a mesma coisa. Porque na época você não falava espiritualidade, você falava religiosidade. Na época tinha um outro contexto. Mas hoje é diferente. Por quê? Vou explicar. Espiritualidade é aquilo que dá sentido à minha vida. Tá? É aquilo que vem do espírito e que dá um sentido, dá um significado para a minha vida. Já a religião, ela é um conjunto de prática, ela é um conjunto de dogmas, né? Ela é um conjunto de leis em que eu posso ter espiritualidade sim. Ou não. Depende se a religião te dá condições para isso. Geralmente, religiões mais simbólicas, como o próprio catolicismo, dão muitas condições para que você consiga alcançar essa plenitude. Porque os símbolos te levam a isso, né, dentro do catolicismo. A própria missa, os sacramentos e etc. Né? Então, espiritualidade é o que dá sentido à sua vida. Né? É uma função da sua alma. Né? Religiosidade a gente pode entender como um conjunto de práticas, um conjunto de rituais, um conjunto de dogmas, um conjunto de leis, um conjunto de regras que você segue. E aquilo que eu me tenho afinidade, né? Aquilo que me tenho de como gosto, né? Pessoal, enfim. É o que entra dentro dessa religiosidade. Sim, exatamente. Mas ambas são extremamente positivas. Sim. Eu não tenho críticas às religiões, muito pelo contrário, eu costumo me posicionar como amigo das religiões. Agora, eu tenho as minhas críticas, obviamente, né? Mas, no geral, eu vejo a religião com muito bons olhos. Eu vejo as religiões com muitos bons olhos. Ok. Muito bom, querido. Temos 2 minutinhos antes do Instagram já derrubar a gente. De verdade, cara, eu já sabia, né? Assim, como você é uma fonte assim inspiradora de conhecimento, e você traz um tema com tanta verdade, com tanta coragem, né? Eu gosto de falar isso, porque é agir com o coração, aquilo que você traz do seu coração, que você ama, que é apaixonado, e é assim que eu te reconheço também, né? Sim. Assim como eu também olho para você e falo, puxa, que lindo esse trabalho que você vem desenvolvendo, toda essa sua jornada, essas histórias, esses seus estudos, né? Eu tenho certeza que mexeu com todo mundo, não só comigo, não, porque eu tenho umas 4 coisas aqui que eu tô digerindo mais, falando, uau, olha isso, eu preciso expandir um pouquinho cada coisa, porque é muito bom mesmo. Eu falei que ia deixar de cabelo em pé, né? Então, não menti. Não, eu não gerei falsas expectativas. Não mesmo, querido, não mesmo. Ó, estão batendo na porta aqui. Pode falar que não, tem 1 minutinho. Tem 1 minuto. Eu gostaria de agradecer você, primeiramente, pelo convite, pela oportunidade. Gostaria de agradecer os meus amigos e as minhas amigas que entraram na live para assistir, né? Eu vi que muitas amigas minhas entraram na live para me assistir. Um beijo para vocês. Gostaria de agradecer sua equipe também e os seus seguidores, as pessoas que participaram aqui com a gente, com as perguntas, com os comentários. E, enfim, né? Se vocês quiserem conversar comigo, meu Instagram vai ficar sempre disponível para vocês. @J_. Escreve aí, Jota, por favor, só para deixar já, por gentileza. Enquanto você escreve, temos 30 segundos antes do Instagram. Obrigado a todos que estão aqui de novo, gente. Essa live vai ficar salva, vai ficar no nosso IGTV, no nosso YouTube também. Para quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, porque não sei o que você não se inscreveu ainda, mas nós temos a turma do próximo Reprogramando Hábitos, que é dia 15 e 16 de agosto, já o mês que vem. Temos um mês aí prontinho para te receber, para você trabalhar os seus hábitos como esse, por exemplo, de viver uma vida com mais sentido aí. Certo, Jota? Bom. Pessoal, deixei meu Instagram, tá? Podem me seguir, vai ser um prazer. Sigam.
Muito, 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 muito obrigado, querido. Seja bem-vindo de novo. A casa é sua, quando quiser voltar. Obrigado, querido. Muito obrigado pelo convite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, querido.